Olá, pessoas, boa noite. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E tenho aqui na noite hoje comigo a Marcela. Marcela, boa noite, tudo bem com você? Oi, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço você por ter aceitado. E tenho certeza que hoje vai ser um papo super legal. Nós vamos falar, inclusive, né, do livro que está ali atrás, da saga. Então, lançamentos, a pauta de hoje está bem legal. Mas antes de começarmos, queria falar só do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. O Clube de Autores é a maior Deixa eu pegar. comunidade de autores independentes do Brasil, já publicou mais de 75 mil livros, é uma ótima opção para quem está trilhando seu caminho na literatura, quer publicar seu livro físico, então recomendo conhecer, tá bom? Como vocês podem ver aqui na tela, no canto aqui esquerdo tem um QR Code, então para conhecer melhor da parceria é só escanear o celular ou no link da descrição também tem, para saber tudo sobre a parceria entre o Pode Ler e Escrever e o Clube de Autores. Então, dado os primeiros recados, Marcela, quando eu estava montando a pauta aqui, né, estudando mais sobre você, sobre suas obras, eu fiquei bem curioso para saber sobre a saga, né, Filhos da Lua, e já quero saber de cara, né, ele foi publicado há alguns anos e entender como que foi, né, esse processo, né, tanto da criação, da escrita, até o ponto de publicar. E se inicialmente já havia pensado nos outros volumes, como que foi todo esse processo de criação, né, até chegar no ponto de agora? Tá bom, vou contar. Se eu esquecer alguma coisa que você me perguntou, você me fala, porque eu sou meio distraída, tá desastrada também, que se eu derrubar algo, se tomar cuidado. Bom, deixa eu pegar aqui para você. Acho que só se tiver um copo d'água, acho que é o único problema de derrubar em cima do livro. Fora isso, Nem acho me que tá fala. tranquilo. Esse aqui é o primeiro livro, Filhos da Lua, O Uhum, Legado, né? sim. Ele foi escrito já faz um tempo, na verdade. Ele saiu no final de 2015 Sim. e depois ele foi publicado fisicamente, mais ou menos também quase no final de 2016, né, com todos os trâmites necessários. E aí depois veio o livro 2 da saga, que Uhum, demorou mais ou menos uns 3 anos, eu acho, para ficar pronto, uns 2 anos e meio, sim. por aí, porque pode ver pelo tamanho do Os livro, dois, né? Os dois são os grandes, dois né? são Tanto. grandes. E aí o ano passado, junto com o livro 2, que o livro Uhum, 2 saiu, desculpa, ano retrasado, sim. também saiu uma história em quadrinhos, né? Legal. Na verdade, em estilo mangá, Uhum, ilustrado pelo Levi Tonin. E esse ano vai sair o livro 3, com certeza, já explico até o uhum. motivo da certeza, e também sairá pelo menos um conto extra da saga, Legal. tá? Porque já está pronto, inclusive vai ser uma coletânea da editora. E agora que eu já Uhum. fiz todas as obras, na verdade tem mais uma, que não é Uhum. desse universo, mas eu não tenho ela física e depois eu falo um pouco sobre ela. Uhum. E o que acontece é que eu, desde os meus 14 anos, eu tive vontade de escrever, né, Uhum. um livro. E quando eu cheguei depois da faculdade, eu terminei a faculdade, eu comecei já a pensar em uma história e eu queria algo que eu me divertisse, que eu gostasse. Eu não sei Uhum. quanto a você, mas eu vim do RPG, do RPG de mesa, Sim. Eu se você não conhece. conheço, assim, só que na minha escola, no meu ciclo social, não tinham pessoas que jogavam RPG de mesa. Eu joguei muito, foi card game, tanto Magic quanto Pokémon Sim. na época. Então, tinha encontros no sábado, em uma livraria aqui de BH e tudo, mas o RPG de mesa eu sempre fiquei na vontade, que eu achava incrível, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Então, eu venho do RPG de mesa e eu joguei muito Lobisomem Apocalipse, Uhum, que é o RPG, muita gente vai lembrar, provavelmente aí dessa época que jogou, era um dos RPGs mais famosos na época, juntamente com Vampire. sim. E como eu joguei muito Lobisomem, eu joguei uma campanha com de mais de 10 anos, Uhum, e eu sentia saudades dessa época, então eu comecei a ter ideias para escrever algo sobre lobisomem, que é um tema que no Brasil muita gente gosta, né? Muita gente escreve sobre esse tema. sim. Então, o que que eu busquei? Eu busquei, ao mesmo tempo, criar personagens bastante próximos, né, a nós, bastante empáticos, e também criar uma mitologia própria. Então, apesar de eu ter me inspirado no RPG de mesa Lobisomem Apocalipse, eu peguei alguns elementos inspirados neles, mas a Uhum, mitologia é completamente diferente, a história é completamente diferente, os personagens em si, né? Mas há algumas coisas que as pessoas percebem, nossa, isso aqui parece um pouquinho de lobisomem. Sim, porque
né, a gente sempre se inspira em algo. Então, por exemplo, no Lobisomem Apocalipse, os lobisomens são os heróis da história, né? Então, eu trouxe essa ideia do heroísmo, deles serem treinados, né, para proteger. Então, aí eu não posso falar muito, senão eu acabo contando um pouco da trama, mas eu trouxe isso para o livro, né? Eu trouxe a ideia de que existem dois tipos, né? Aqueles que têm só o sangue do lobisomem, mas que nunca se transformaram, e que são os parentes, e os que se transformam. Só que diferente do RPG, nessa minha sociedade, os que são humanos também possuem dons, possuem poderes, e eles também lutam junto, fazem parte da Alcateia, né? Eles fazem parte da Alcateia, eles não estão separados da Alcateia. E eu comecei a ter essas ideias, comecei a pensar na personagem, e foi 1 ano e meio, mais ou menos, quase, vai 1 ano e 4 meses escrevendo, ao mesmo tempo que eu criava o universo. Lembrando que eu sou professora de história, aqui numa escola particular aqui em Santos, e eu também trabalhava nessa época, se não me engano, em 2 escolas na época, e mesmo assim eu escrevi, né? Consegui escrever, finais de semana, feriados, né? O que é isso? Férias, Não tinha, então. né? Qualquer espacinho, qualquer tempo, ia para a história desenvolver. Sim. E o que eu trouxe, que acabou chamando muita atenção, tá? Muita atenção mesmo, né? E foi o cenário nacional. E trazer esse pouco do heroísmo para personagens nacionais de fantasia, né? Então, isso chamou muita atenção, principalmente do público jovem, o público que gosta de Harry Potter, de Jogos Vorazes, Instrumentos Mortais. Esse público foi fisgado bastante pela saga. Então, eu tenho alguns leitores bem assim, super fãs, Que estão ansiosos pelos próximos. ansiosíssimos, eles ficam... E essa ansiedade foi interessante, porque eu escrevi primeiro em e-book, aí eu lancei na Amazon, gratuitamente. Essa capa aqui é da Thalita Percy, né? Eu paguei a capa, depois a editora só editou um pouco a capa, mudou alguns detalhes, mas a capa é igual, a original. Dentro do livro físico, tem coisas que não tem no e-book, o e-book ainda está lá, né? Mas o e-book ele é meu, o livro físico é da editora. Como, por exemplo, há um cenário que ilustra a nossa Mata Atlântica, que é o refúgio, é um local escondido aqui na nossa Mata Atlântica, e é um local onde se passa mais de 60%, 70% do livro se passa neste local. Oh, que legal. Ficou bem legal mesmo a ilustração. Apesar de ser um universo criado, universo novo, mas inspirado, no caso, na Mata Atlântica, referências bem nossas. Exato. Então, é inspirado na nossa Mata Atlântica, é inspirado, na verdade, em vários pontos culturais, né, e geográficos da Baixada Santista, no livro 1. E esse foi um dos motivos de eu ter vencido o PROAC o ano passado, que eu tenho que produzir o livro 3. Na verdade, eu ganhei subsídio do governo do estado para eu escrever o livro 3, que já estava sendo escrito. São essas licitações, esses projetos que rolam de prefeitura, nesses incentivos culturais, né? Exato. Nesse caso foi o do estado de São Paulo, bastante concluído. Eu fiquei super feliz, né, de ter conseguido uma das vagas, assim, para o prêmio, que são várias pessoas que vencem, e eu venci exatamente por abranger o cenário nacional, né, e por ter referências culturais, geográficas, locais, e de uma forma que atrai o leitor. Tanto é que eu tenho alguns leitores que são de outros estados, que nunca pisaram em Santos, mas eles me mandam mensagens falando, nossa, eu fui procurar no Google Maps, né, eu fui olhar a rua que se passa, pô, essa rua existe. Eu tenho alguns leitores que vieram até Santos visitar os lugares, né? Fizeram uma viagem até aqui, perguntaram se eu podia encontrá-los para assinar, autografar. Falei que sim, né? Vários foram já nos locais específicos, porque assim, o começo e o fim se passa em Santos. O meio, né, os 60% mais ou menos ali, se passa nesse local fictício escondido no nosso Mata Atlântica. No livro 2, eu faço referência a Santos, mas eles não visitam mais Santos, né? No livro 2, nós temos 2 cenários principais, que é o refúgio da Serra do Mar, que é esse local na nossa Mata Atlântica, e a Antártida, né, que está aqui no final. Então, e aí fecha, faço referências também à Praia Grande, que é aqui próximo, faço referência a Brasília, comento em algumas cenas lá,
E no livro 3 vai voltar bastante pesado em Santos. E acho que foi também por causa disso que eu acabei ganhando o PROAC regional, que era, na verdade, ele era do estado, mas era uma linha para falar sobre a Baixada Santista. Obras que falassem sobre a Baixada Santista. E aí, então, eu venci. E eu tenho o cronograma para finalizar até dezembro. Então, até dezembro esse livro sai. Obrigatoriamente ele tem que sair. Obrigatoriamente sai, senão tem que devolver todo o dinheiro de volta. Mas... Então, você já estava, só para eu entender a linha cronológica, já estava com os 2 primeiros livros prontos, aí veio esse projeto para o terceiro, exclusivamente para o terceiro. Então, você escreveu, vamos colocar assim, a terceira obra, a continuação da saga. Assim, eu já estava escrevendo a continuação, desde que eu terminei o livro 2, eu já estava escrevendo. Aí veio o PROAC, e eu vi essa linha que se encaixava. Aí eu coloquei o terceiro livro, quando eu coloquei, já tinha escrito pelo menos 30% da obra. E aí, agora é só eu finalizar. É que eu demoro mesmo, legal. Eu demoro porque eu sou extremamente perfeccionista. E assim, quem já leu o livro 1 e o livro 2 percebe que há detalhes no livro 2 que eu faço referência no livro 1. Muita gente, quando termina o livro 2, volta a ler o livro 1 para poder pegar os detalhes que não notou. Então, esse encadeamento de acontecimentos, esse fechamento, dá muito trabalho. Então, você tem que reescrever várias vezes, ver se todos os detalhes foram abraçados. Então, demora um pouco por causa disso. E por se tratar de uma fantasia, acho que é até necessário um novo universo, muita contextualização, né? Às vezes é uma construção mais rica de personagens, conflitos. Então, e como não é um livro único, então a gente está falando aí de, sei lá, 1.500, 1.600 páginas, somando os 3, de repente até mais. Tudo isso está muito bem amarrado, é um processo de vai e vem muito grande, né? Exato. Escreve, corrige, valida e por aí vai, né? E eu nem contei um pouco da sinopse, posso falar rapidamente? Claro. O pessoal conhecer. A sinopse, você acompanha essa personagem chamada Bianca. Ela acabou de chegar em Santos, né? Como eu já falei, aqui é a cidade onde eu moro, litoral do estado de São Paulo. E conforme ela vai desvendando os mistérios ao redor de alguns personagens, um novo universo vai se abrindo para o leitor, né? E para a personagem. E então ela tem que enfrentar esse novo mundo. E eu não gosto de dar spoilers e nem comentar muito, porque existem alguns pontos de viradas que são cruciais na história. Então, o começo do livro parece que eu estou caminhando para um lado, e quando tem o primeiro ponto de virada, e a grande parte dos meus leitores, se você for ver as mais de 300 avaliações na Amazon só do livro 1, eles falam, foi ali, nesse ponto, que você me pegou, e eu não consegui mais parar de ler o livro. E é logo no começo, assim, já de... Logo de cara, já tem mais ou menos é a partir de 20% do livro, porque o início do livro 1, eu apresento a cidade, os personagens, eu vou muito lentamente, eu vou lentamente mesmo, ele é mais paradinho no começo, porque quando começa a ter os pontos de virada, você já está apaixonado pelos personagens, e aí você já começa a entrar nesse mundo como se você estivesse dentro desses personagens, então vale a pena, às vezes, mesmo que o começo para você não te agrade tanto por ser mais lento, confia. E os meus maiores fãs são homens, eu costumo dizer. Porque muitas vezes eles perguntam sempre, mas é tipo Crepúsculo? Eu falo, não, é tipo Harry Potter, Jogos Vorazes, onde o cenário, ele conta a história, não romance, né? O cenário, os personagens contam a história, a evolução, não o romance em si. E tem uma pontada de ficção científica. Então, quando chega nessa parte de ficção científica, é 1001 teorias que eu recebo. E acho que as pessoas se divertem muito. Obrigada, eu vi a Amanda. É a Amanda? Ana. Porque tá tão pequenininho para mim, Ana, também é autora, Ana. Sim. E esses pontos acabam abraçando muito o público masculino também. E de todas as idades, né? Eu acabei focando o mesmo público do Harry Potter a partir de uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, assim, 13, de 12 a 17 anos. E eu abracei um público adulto que gosta desse tipo de fantasia, né? Que é bastante fã, que eles vão lá, querem autógrafos também. E esse é o livro 1, né? Aí no livro 2, eu não posso falar porque tem spoiler, mas o livro 2, eu tive um problema para escrevê-lo. Posso te contar qual o problema? Claro. Não, cada pergunta que você faz assim, eu vou ficando só mais curioso. Então pode falar à vontade. O livro 1 eu escrevi assim, sem compromisso.
Eu não era Uhum. escritora. Igual eu falei, sem pensar em trilogia, sem pensar em saga, sem pensar em nada. Não, Escreveu. eu já tinha pensado em trilogia, porque eu já Sim. tinha criado. Quando eu terminei o livro 1, eu já tinha a história do livro 2 e do livro 3 esboçada. Sim. A história é única. Entendi. O livro 1, 2 e 3 é uma única história, que eu apenas corto em determinados pontos que eu acho que dá para fechar. Entendeu? Legal. E o que acontece? Quando eu terminei o livro 1, eu lancei, 6 meses depois, a AVEC. Deixa eu mostrar aqui minha selinha da AVEC. Que é um ponto que eu até ia perguntar. Você publicou de forma independente na Amazon primeiro, e imagino por conta da recepção do público, ou algum outro fator que surgiu, que veio o interesse da AVEC em, opa, quero publicar esse livro. Assim, então eu vou contar essa parte primeiro, depois eu conto a outra parte. Sim. Então, deixa eu esquecer. Tá. Aquela coisa com a maioria dos escritores no Brasil, né? A gente escreve e quer editora tradicional, editora que publique seu livro de forma física. Ainda mais naquela época. Hoje em dia, talvez nem tanto, mas naquela época um pouco mais. E eu coloquei na Amazon porque eu pesquisei na internet e encontrei que era uma forma de você não gastar, de você não ter que pagar autopublicação, e você ainda ganhar dinheiro. O retorno de quem lê, você ganha uma porcentagem. E eu comecei a mandar para editoras tradicionais, todas as conhecidas e as grandes. E eu não sei se você conhece o autor Rodrigo de Oliveira, que escreve de saga de zumbis. Conheço. Eu tenho um livro dele, não sei o que, Tempestade, esqueci o nome. Tenho também. Comprei tem uns bons anos. Achei por acaso. Gostei da capa e comprei. Ele escreve muito bem, aconselho muito a leitura, tá? E eu conheci ele numa Bienal. Ele estava vendendo o segundo livro dele. Eu comprei os 2 últimos livros dele. Ele até foi buscar o livro 2, acho que o livro 1, não lembro, no carro, que ele tinha um lá. E então não tinha ninguém mais, a gente ficou conversando. E ele falou, e eu falei para ele que eu estava escrevendo um livro. E ele falou assim: olha, quando você terminar, manda para as editoras menores, porque você tem grandes chances nas editoras menores, que era o caso dele na época, né? E elas vão dar bastante valor para você e para sua obra, né? Então, tenta começar por aí. E eu fui. E a VEC, na época, hoje ela já está bem maior do que quando ela começou. Ela estava no início, acho que ela tinha só 2 anos, né? E eu enviei para várias editoras, só que elas sempre respondiam de forma educada: o livro é grande demais, não interessa para gente. O tamanho do livro, né? Na época eu não sabia que eles queriam até 250 páginas, né, no máximo. E o meu livro tinha 480. E às vezes pela categoria também, uma fantasia, acho que ainda tem um pouco de um receio com o livro nacional desse gênero, né? Não sei se você percebe isso, mas alguns autores que eu conversei que escrevem fantasias, eles relatam, além de todos os problemas que todos os autores nacionais enfrentam, há uma certa resistência do leitor com fantasia nacional, sabe? Talvez. É porque eu não tive muitos problemas com relação a isso, mas foi por causa do número de páginas. O tamanho mesmo. Quando eu mandei para a VEC, eles queriam um livro de lobisomem. Ele prometeu ler, ele leu. E ele falou: olha, eu adorei esse livro, o problema é que ele está grande demais para nossa editora, mas eu gostei tanto que eu vou tentar, né? Aí eu falei: legal. Ele só pediu para diminuir algumas páginas, pelo menos umas 50. E eu realmente diminuí 70 páginas do livro. O livro era maior, gente. Então ele tinha mais de 700 páginas. Tinha, principalmente o começo. Eu dei uma enxugada ainda maior no começo, o que foi ótimo. Eu acho que talvez até merecesse um pouco mais de enxugada, mas eu ainda sinto que para a história esse começo era necessário, principalmente para o terceiro livro. Mas eu dei uma enxugada de 70 páginas. Mas foi uma enxugada que fez sentido? Que você viu que realmente fez sentido? Que foi boa? Fez sentido, até porque foi meu primeiro livro e eu não tinha percebido que tinha algumas coisas que não eram realmente necessárias. Então eu acho que ele ficou no ponto, o livro ficou perfeitinho, redondinho. E aí a gente trocou, eu troquei o arquivo na Amazon, então poucas pessoas leram a primeira versão, só as que leram nos primeiros 6 meses. Troquei o arquivo na Amazon e também aí saiu o físico como está hoje, né? Com essas páginas a menos. E eu acho que ficou redondinho. Legal. E aí, quando começou a sair o livro, eu comecei a receber muitas mensagens, tanto livro e-book quanto físico, das pessoas
falando assim pra mim. Não sei se você, Ana, também já teve essa experiência, Ana. Ah, eu adorei o livro 1. Espero que você não estrague no livro 2. Não, a Ana vai passar por isso agora, que ela vai lançar o livro 2 da saga de Elegidos agora em maio. Maio, né, Ana? Confirma aqui. E com certeza tem uma expectativa, porque eu li o primeiro livro, gostei, eu quero aquilo ou mais, né? A gente É, sempre quer algo além da experiência do primeiro, né? exato, né? É quando a gente fica com a pressão do... Então, você não sabe. E eu começava a receber essas mensagens, acho que você também andou recebendo, provavelmente, seus leitores, até de madrugada. Eu estava recebendo mensagem no WhatsApp não, desculpa, no Instagram, no Instagram mais no livro 2, mas no Facebook no livro 1. E Uhum. assim, nossa, eu acabei agora o livro, 4 horas da manhã. Preciso do livro 2. Você não vai estragar o livro 2, né? Quando sair. Por favor, não seja que nem o autor tal, que aí eu odiei o livro 2. Eu falava, gente, e agora? Né? E agora? Se o É. livro 2 não sair tão bom quanto o primeiro? Uhum. Isso me travou por um bom tempo. Não no sentido que eu parei de escrever, porque eu não parei de escrever. Será lançado em maio. Que legal, poxa. Depois eu quero te seguir também, para conhecer suas obras melhor. E o que A que eu... Ana vai estar com a gente quinta-feira aqui no podcast, então a gente vai falar bastante de opositores, né? Virei Porque assistir. sim, legal. E daí o que que aconteceu? Eu fiquei parada, travada numa única cena por 7 meses. Eu não saía dessa cena por 7 meses. Foi uma Você das sente cenas que finais. você travou, principalmente por ser cenas finais do tipo, eu não posso errar? Aqui, que é o Exato. final do livro? Era a cena mais importante, não só do livro 2, quanto do livro 1. Porque era a Uhum, cena que fechava várias cenas que eu coloquei no livro 1, que aparentemente eram cenas normais para o leitor, uhum, mas que no livro 2 teriam um outro sentido e, na verdade, mostraria que é uma nova história, uma história completamente diferente do que o leitor estava uhum, entendendo até ali. Então, como era uma cena muito difícil e de uma cena muito importante, 7 uhum, meses nessa cena. Eu acho que eu reescrevi ela no mais de 40 vezes. uhum. Até que um dia, conversando com a minha prima, que é uma das minhas betas, eu falei, e se eu fizer isso, isso, isso? Minha prima olhou assim, escreve logo isso. Foi tipo uma ideia original naquele momento, que você não tinha pensado antes. Acabou. Quando eu escrevi, acabou. Aí, em 3 Uhum, meses, eu terminei o livro. uhum, Rapidinho terminei. Aí a editora pegou e fechou. A gente sim. já fez o livro físico, fez o Catarse, porque na época foi pandemia, então não tinha Uhum. livraria, Ah, né? Então sim. foi Catarse mesmo, para a gente poder fazer o lançamento. Na verdade, até estava um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava pensando no Catarse por causa da crise das Sim. livrarias, né? Sim. Então, por exemplo, tem livrarias que nunca pagaram mais a editora. As minhas obras venderam muito aqui em Santos, mas as Não livrarias teve não pagaram a repasse, editora. né? Não teve É. repasse. Então, a gente... E assim, no lançamento, como eu sou professora também, quando Uhum, teve o lançamento aqui, foram mais de 300 pessoas que eu fiz. Tipo, foi muita gente. uhum, Ficou lotado. Então, a gente ficou com medo de não ter também esse retorno por causa da época que a gente estava vivendo de sim. incertezas. Então, o Uhum, Catarse foi o melhor. Hoje, agora, a gente provavelmente vai fazer no terceiro livro em livraria física, talvez aqui na Nobel, aqui em Santos, porque legal. ela Uhum, não falha com a editora e tal. uhum. E aí foi isso, eu consegui. Aí foi o livro 3. Aí o livro 3 é pior, porque o livro 3 é o fechamento da história. Sim, além de ser o último, a expectativa tá um degrau acima ainda, né? Do primeiro e do segundo, né? Porque aí o povo amou o livro 2. Aí Sim. a gente vê os comentários na Amazon. Ai, tá melhor que os primeiros. Nossa, eu achei que não Pô, ia me perfeito. surpreender mais que o primeiro. Aí eu falo, obrigada, agora eu tô frita, porque como é que eu vou superar o segundo no terceiro? Mas até agora eu já tô mais descolada, sabe? Agora a questão mais é tempo. Muitas coisas aconteceram por causa da obra. Eu não posso Uhum, falar muito, mas eu vou dar algumas pistas para vocês. E também saiu a HQ, né? O mangá. E uhum, a HQ, ela era um conto que ia sair nesse livro de contos. Só que eu resolvi transformar em história em quadrinhos. uhum. E essa história se passa 25 anos antes, então é uma prequel. Não Sim. é. Obrigada.
Não é uma história continuação. Você pode ler antes dos livros, mas eu aconselho ler depois do livro 1. Esse aqui eu aconselho ler depois do livro 1, antes do livro 2, né? E o conto que vai sair esse ano também é prequel. Só que com outro personagem, tipo um spin-off, só que se passa depois da história em quadrinhos, que também tem essa personagem na história em quadrinhos, se passa depois da história em quadrinhos e antes do livro 1. Então, na verdade, eu estou tentando ampliar o universo cada vez mais. Sim, além da e dar trilogia, várias... né? Porque existe uma possibilidade aí de, talvez, daqui a alguns anos, estarmos nas telinhas, mas eu não posso falar mais do que isso. Legal. Eu acho Eu que, preciso expandir o universo mais sim, ainda. como é um universo criado, né? Acho que a possibilidade de expansão ela é quase que infinita, basta da sua criatividade, enfim, você tem quase que quase que ilimitado, né? Aí é interessante você foi para outra mídia que pode ter servido como um teste também, né? Como que vai ser a recepção, como vai ser o trabalho final numa HQ, né? No mangá. E aí quando você começou a falar antes de ter telinha, eu pensei, será que vai ser um periódico, assim? Será que vão ser vários quadrinhos, alguma coisa assim, tipo uma história recorrente, sabe? Eu não sei, veio na minha cabeça isso. Você falou das telinhas, falou assim, opa, mais interessante ainda do que eu havia pensado. Eu Então, estou assim, história pretendendo não fazer falta, né? outras histórias em quadrinhos, mas talvez eu não faça sequências. Talvez eu faça momentos e histórias Sim, únicas, né? Que diversas fecha e numa fechadas do edição. universo, Talvez eu pense em falar da última alcateia completa, né? Porque logo no início a gente vai entender que houve um desastre, né? Entre a sociedade dos Filhos da Lua. Então existem histórias a serem contadas do passado, porque a cada livro a mitologia se expande, Sim. né? E você vai entendendo a mitologia deles. O livro de RPG é certeza que saia, também é uma coisa que já estou Legal, escrevendo. legal. Até porque já tenho leitores que jogam esse universo, né? Por E eles você mesmos. veio disso, né? Então, Eu vim disso, eu imagino para você criar, né, adaptar a sua história, sua obra, o seu universo para o RPG de mesa não deve ser um desafio tão grande assim Sim, quanto com sim. outras pessoas. E o RPG só pode vir depois do terceiro livro, que é quando eu fecho a mitologia. Sim. Porque quando eu fechar a mitologia, os segredos podem ser contados. E aí que tem muita coisa. Então, por exemplo, existem 5 refúgios no mundo, 6 refúgios no mundo. E só que no livro 1 eu mostro do Brasil, que é o da Serra do Mar. No livro 2 eu mostro da Antártida, né? Que é o segundo. E tem mais 3 aí, 4 por aí. E o que acontece é que esses não tem espaço nos livros, eles são só comentados. Mas no RPG é possível você detalhar, mostrar, Sim. ilustrar, falar um pouco mais sobre isso. E aí para o pessoal conhecer. Então eu pretendo muito fazer o RPG como uma expansão do universo também. Que legal. Então, assim, estamos longe de encerrar o ciclo, né, da saga, né? Filhos da Lua. Sim, Então, principalmente com os muita últimos coisa. acontecimentos que me tomaram nos alguns meses aí com relação a outras mídias, né? Então eu ia fechar a Filhos da Lua, mas eu pretendo manter o Filhos da Lua em spin-offs, entendeu? Eu pretendo Legal. manter, não, porque eu quero escrever sobre outras coisas também. Mas o spin-off permite que eu faça coisas curtas, Sim, contos, são histórias em contos, né? quadrinhos, do passado, do presente, talvez até do futuro, entendeu? Eu posso fazer. Mas eu quero escrever uma nova saga, que eu tenho personagens, agora a próxima saga vai ser de bruxas e tal, no Sim. Brasil. E eu tô louca pra escrever essa história, só que eu preciso finalizar Os Filhos da Lua. Sim. E às vezes um spin-off ele pode surgir a qualquer momento. Como você tem uma história fechada, vai ser só um acréscimo, vai ser só um a mais. Não vai ficar naquela, tipo, tá faltando algo, falta o último livro. Então você encerra e pontualmente pode ir lançando, né? Então adaptando para outras mídias. Então, Isso. talvez essa pressão, vamos colocar assim, acaba com o terceiro livro, porque já tá andando e tudo, e depois você vai para outro universo. Que também Exato. eu imagino que vai passando o tempo, vai aumentando essa vontade também de testar uma nova história, né? Uma nova Sim, criação. até porque eu não abranjo muitas criaturas nos Filhos da Lua, são os trocadores de pele, que eles não são chamados de lobisomens no meu universo, e sim trocadores de pele. E os Vairens, que seriam os vampiros, mas que não são exatamente iguais aos nossos vampiros.
Só que é bem leve, né? Os vampiros quase não aparecem, na verdade, né? Eles aparecem em alguns momentos para determinadas coisas. E... Ah, desculpa, apareceu aqui, foi rápido, eu não consegui ler o que a Ana escreveu. Aqui, ó. Não, tem que tirar o máximo proveito do seu trabalho, de uma forma Tem. geral, né? E até porque esse público gostou muito, né? Então, quando eu lanço algo dos Filhos da Lua, eles abraçam. Então, já tem um público, então é legal a gente alimentar esse universo, né? Fechar a Que é um história para não público enrolar na história. fiel, né? É um público que está ali Sim. acompanhando, enfim. Acho que vai ser um bom ponto de partida para o novo universo, né? Claro que você vai abraçar outras pessoas, né? A gente vai chegar só pelo esse novo universo, mas é um ótimo ponto de partida, né? Para daqui para frente. E agora eu quero abraçar um outro lado, né? Porque eu não tenho bruxas, não tem nada disso nesse meu cenário. Então eu quero abrir um outro cenário com bruxas, talvez deuses. Eu quero ir uma coisa assim, mais 16 para cima, que é a partir de 11 para cima, mais ou menos. E aí eu quero focar uma coisa de 16 para cima, mais. Que o meu público também cresceu, digamos assim. E vários já me perguntam e já pedem. Não. Aí é tipo assim, e aí, vai ter Hot no terceiro livro? Eu falo, gente, Hot não posso, meu Vocês público estão é muito 11. avançados, né? Eu não posso colocar Hot. Aí eu explico, né? Não posso, gosto diz. Aí eles, que pena. Mas eu prometo que a próxima saga vai ser um pouco mais adulta, um pouquinho para os mais velhos, porque eu já tenho público para isso, né? Porque Aí eles, lá em que bom e 2015 que você tal. publicou o primeiro. Vamos supor que uma pessoa tinha Sim, 13 anos naquela época e está com 20. exato. Então tem 7 anos aí, né, do primeiro livro para agora, então eles foram crescendo. O negócio você citou mais cedo Harry Potter, né? Eu cresci junto com Harry em questão de idade, assim. Então eu tinha 12 anos, ele tinha 10 quando lançou o primeiro, e foi lançando livro por livro, um por ano, e aí a gente foi crescendo junto, entre aspas. Então, você pensar nesse novo universo para um público mais velho, você consegue abraçar aqueles mais novos que te abraçaram lá atrás também. Então, continua interessante para esse público, né? Continua assim. E eu não sei, eu me perdi no que eu estava falando, como eu falei para você, eu sou distraída. Não, mas eu tenho uma dúvida, que assim, eu fiquei bem interessado no quadrinho, assim, porque não é comum, né? A gente tem os quadrinistas e tudo, mas quem escreve romances não é tão comum. O processo criativo de escrita ele é bem diferente, assim. Como que você transforma, por exemplo, o texto corrido em prosa em quadrinho? Como que Vou é te o mostrar processo também um criativo? pouquinho da qualidade da ilustração. Levi Tonin, vou fazer um pouquinho da propaganda desse Claro. ilustrador, tá? Ele é da minha editora, da VEC. Uhum. E, para mim, ele é um dos melhores ilustradores de mangá do Brasil, talvez até, sei lá, da América Latina, do mundo, não sei. Ele é muito bom. Ele desenha muito bem. Deixa eu mostrar aqui alguns detalhes. Tem uma cena aqui que eu fiquei assim, tipo, os cabelos da personagem, os detalhes, tá? Não sei se você consegue ver bem, né? Sim, tá dando para ver. E ele foi muito bom mesmo. Eu adorei o trabalho dele. Então, o que acontece? Ele tinha em conta, né? Pois é. E o meu público é um público que gosta desse estilo mangá, né? Então, quando eu criei a ideia de fazer em formato de mangá, eu pensei nos eventos. Eu vou muito em evento de história em quadrinhos, de HQs, e eu levo os livros, né? Eu vendo bastante, geralmente eu vendo tudo que eu levo. Só que eu fiquei pensando que nos eventos ia chamar a atenção de um novo público. Às vezes um público que não chama tanta atenção o livro, mas que adoraria conhecer um pouco mais do universo pela história em quadrinhos. Me parece um público que acompanha, talvez, Turma da Mônica jovem, talvez sim, acho que até... Muita gente acha o traço parecido. Não, quando você mostrou, eu peguei essa referência, assim. Sim, que muita também gente me pergunta. E acho que talvez por idade, pelo menos, é o mesma faixa ali, né? Sim. E o que acontece com ele era um conto, e aí ele estava lançando um catarse na internet do livro dele, Born Cartola, que agora vai ser o livro Mangá 2, também tem 300 páginas, é muito bom, o mangá dele é maravilhoso. E um dos prêmios, uma das recompensas, as últimas recompensas, que era um valor mais alto, e você pagava aquele valor e você teria direito a 20 páginas
feitas por ele, de uma Que história em legal, quadrinhos, que legal. mais 2 páginas coloridas. E aí Uhum. eu tô sem o meu pôster. Então eu pedi para ele fazer um pôster de uma cena do livro 2, colorido, que foi maravilhoso, maravilhoso o pôster. E a história em quadrinhos saiu daí. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou transformar esse conto na história em quadrinhos de 20 páginas, porque eu acho que dá. Aí eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Aí eu pedi algumas dicas para ele, pesquisei na internet, ele me deu umas dicas de como montar, eu organizei e mandei para ele, ele interpretou e ilustrou. Você Foi manda mais ou menos tranquilo. como uma forma de um roteiro, quase como um roteiro, né? Eu mando assim, numa estrutura, numa folha, né? Eu mando descrição da cena. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui a cena 1. A cena 1 é a Agatha. Pois aqui, a Agatha, né? No caso, eu descrevo a personagem, quem é a Agatha, a idade, para ter uma noção, né? Aí eu coloco lá a Agatha fazendo uma performance com o seu violino. Ela não apenas toca o violino, mas como ela está dançando com o violino. Então, eu entender porque ele vai ter que colocar movimento na cena, entendeu? Aí eu coloco lá, quadro 1, personagem, 3 crianças na cena. 2 meninos, irmãos, um de 7, um de 11, e uma menina, eu ponho os nomes, claro, né, os detalhes. Eles estão num pomar, é noite. Quadro 2, narrador. Aí o narrador eu ponho do lado. Aí eu descrevo o quadro 2 e ponho o narrador do lado. Descrevo o quadro 3, narrador do lado. Entendeu? E aí tem as falas. Quando tem as falas, eu coloco as falas do lado. Então, eu faço um quadro com a descrição e um quadro com diálogo e narração. Para ele foi suficiente, ele entendeu. Desde que eu explicasse páginas e quadros. E aí ele foi usando também a imaginação dele como ele gostaria. Então, por exemplo, eu falei que tinha que estar personagem dançando. Ele fez, na interpretação dele, ele resolveu tomar toda a folha, tá vendo? Com a personagem, chamar a atenção. E aí ele fez os quadros. Ele se fez a separação porque ele quis. Eu achei maravilhosa a ideia. Então foi assim. Que legal. É bem diferente, né? Assim, a construção é bem diferente, porque você tem que transmitir, não... Assim, você tem que ir num nível de detalhe, às vezes, muito maior ou diferente do que você faria num conto, no próprio conto, né? Então, É diferente porque eu aprendi, principalmente fazendo a minha outra HQ, que eu vou falar sobre ela, que é um outro universo, que ela tem, sei lá, umas 80 páginas por aí, que eu tenho que também pensar no tempo da imagem. Então, no livro, você descreve a cena, você tem as pausas, os tempos, quando você descreve aquela cena. E na HQ você precisa ter isso, ter quadros que não tem falas, por exemplo. E essa pausa eu fui aprendendo a fazer, onde você apenas deixa a imagem para o leitor entender, você não precisa colocar diálogos e nem narração, todos Às os vezes é só uma quadros. expressão facial, às vezes é só uma vestimenta, um ambiente. Aquilo vai descrever a cena e não a fala, né? Não, Porque é acaba que visual. você não tem um narrador. Assim, você tem um narrador no quadrinho, mas ele não é o principal, né? Ele aparece pontualmente, eu imagino, né? De repente, no Sim. romance, o narrador tá de fora a fora ali com os diálogos, né? Sim. Interessante. E essa outra história em quadrinhos chama-se Crônicas do Horror. Aí eu fui pro terror, né? Sim. E também se passa em Santos. E é uma história meio apocalíptica, é meio que um horror cósmico, digamos assim. E é onde eu trabalho, eu misturo orixás. Então, nós temos bastante referências à cultura afro-brasileira. E eu escolhi esse tema, junto com o meu ilustrador, porque eu queria mostrar um pouco dessa mitologia, brincar com essa mitologia, mas dentro do horror, entendeu? Num cenário de catástrofe. Então, vão ser 3 HQs, serão 3 histórias diferentes. E se eu gostar de como está saindo, vem novelas entre as HQs, porque entre a primeira HQ e a segunda se passam 5 anos, e entre a segunda e a terceira também se passam alguns anos com os personagens. E aí eu pretendia fazer algumas novelas para contar esses intervalos.
Mas, se não, a história vai se fechar Se assim fecha. mesmo em HQ. E como que tá o processo de lançamento, de criação? Já está publicado o primeiro? Já tem A HQ a planos? Assim, gente como tá? publicou silenciosamente na Amazon, para aquele Uhum. concurso que teve na Amazon, não sei se você Ao lembra. prêmio Kindle, né? No final do ano passado? Isso. Aham. Agora a editora está pegando, inclusive eu tinha que ter mandado o link hoje para ele, esqueci. A Uhum. editora está pegando agora para poder lançar físico. Aí vai sair Ah, física. Aí a gente vai ter um lançamento mais oficial, não só quietinhos. Assim. Aí a gente vai falar mais sobre a obra. aí Na uma. verdade, Não, pode falar. desculpa. Na verdade, também tem um dos personagens é um youtuber. E esse youtuber, ele tem um outro nome, que tipo faz referência ao nome dele na HQ. E ele também vai ajudar na divulgação, porque ele adorou o personagem dele. Aí ele falou, não, eu quero Legal. ajudar a divulgar. Aham. Inclusive, ele é o criador de toda a catástrofe que acontece no mundo. Tudo começa com ele, apesar de não ser o protagonista. Então ele gostou muito, então logo, logo vai estar mais bombando nas redes. Legal que eu tive uma ideia, eu tava fazendo umas lives umas semanas atrás que era escrevendo, tipo assim, eu abri a live com a tela escrevendo o meu próximo livro. E eu tive uma ideia nesse sentido, que era um youtuber que ele meio que cai de paraquedas na história e fica dividido entre produzir conteúdo e meio que tá no meio dos super-heróis lá e tal. Aí eu falei assim, qual que vai ser o nome desse personagem? Porque eu me inspirei em uma pessoa específica e eu falei assim, cara, tem que ser assim. Eu até pensei, falei, será que eu converso com esse cara? Não é dos maiores, então acho que é uma pessoa acessível. Falei assim, acho que eu vou mandar para esse cara, talvez seja Depois você me fala, eu interessante. conheço vários youtubers. Legal, vou te falar Inclusive em esse off. que eu coloquei era um dos que eu conhecia. Então eu já sabia que Uhum. ele ia gostar. A Ana já até pediu dica, ó, uma dica de quem é. Eu É, acredito que você não poxa. vai dar esse spoiler. Eu acredito que você Ah, não vai falar, ou vai. ela tá pedindo a dica do meu ou do seu? Não, do seu, do Ah, do seu. meu? Não, eu posso É, falar. pode, quem que é? Posso, para ele não tem problema, não. E agora que a gente já vai lançar oficialmente a HQ física, é o Uhum. Clone. Vocês já ouviram falar? O Não, deixa Clone, eu procurar ele. ele tem um canal de terror. Ele é um youtuber de histórias de terror, inclusive, né? E ele volta e meia, ele, né? Ele vai em locais, em florestas, em casas, Uhum. em casas assombradas e tal, o Clone. E aí eu falei, putz, esse personagem é perfeito para encontrar o objeto que vai começar toda a desgraça. Ah, é o Henrique É Gross. Henrique Clone, exatamente, é o Gross. Procurei que achei o Instagram dele, que legal. Pô, Sim. é bem grande, né? Ele já 6 fez milhões. ele já abriu uma vez uma conversa entre nós dois no Instagram dele para falar dos Filhos da Lua. E Que aí lá eu legal. falei que eu ia fazer alguma obra com ele. Ele, pô, que legal, faz, eu quero ver. E aí tá pronto, só que eu tô agora esperando a editora fazer HQ física pra ele começar a divulgar. Porque Uhum. não adianta nada ele começar a divulgar, não tem nem HQ física, né? Então a gente tá É, esperando. sim, né? Tem que tá pronto, porque o público já vê e vai e compra e pega, né? Então, Sim, então e logo, logo essa HQ já vai estar sendo mais falada. aí quando você está falando editor, você está falando da VEC também para os quadrinhos? A Também, VEC também com também. a VEC. Ah, que legal. Agora nem Então, mais eu procuro outras editoras, porque, primeiro assim, eu confio muito na VEC, gosto do trabalho deles. Eles são muito uhum, corretos com os autores e são muito éticos com os autores, sim. né? E eu não me vejo muito. Talvez um outro, se eu tiver uma proposta interessante, mas não vai ser uma coisa que eu deva procurar. Então, eu provavelmente Sim. vou fazer todas as minhas obras aí Ah, na VEC, que eu legal. estou bem satisfeita com eles. A parceria está crescendo, né? Ela começou com o primeiro Sim, livro e foi indo, né? Está expandindo, sim. né? Tem, Inclusive, se não fosse a VEC, eu não teria aberto agora para uma nova mídia, Filhos da Lua. sim, Foi um passo, não foi um passo pequeno, foi um passo gigante, né? Que se for sim. um passo que der tudo certo agora, nos próximos anos, Uhum, e que eu só posso agradecer à VEC, né? Que foram eles sim. que correram atrás disso e viram isso e tudo mais. Ah, Então, legal, legal, bem interessante. E aí você pretende lançar, tipo, em sequência, ou um por ano, alguma coisa assim? Como que... agora eu devo fechar a saga esse ano com o livro 3 e com o livro de contos, que o livro de contos Isso. ele vai se chamar Noite, Lua e Estrelas.
Porque Uhum. eu já tenho um conto chamado Noite Eterna, que explica a Uhum. origem de uma personagem da Vairen, que é tipo de uma vampira que aparece no livro 1. Lua é a história de um personagem que já existe no livro 2 e tem no livro 3, e vai contar um pouco mais sobre ele no passado. E Estrelas também é uma história que vai falar um pouco sobre os caçadores, que é um grupo que tem na história do universo, e também mais um pouco dos vampiros e dos próprios trocadores de pele, uma relação em que os três têm da mitologia Uhum. deles, né? E que é importante para o livro 3, essa história. Então, provavelmente deve sair um livro de mais ou menos umas 100 páginas com esses 3 contos, e Uhum. aí eu fecho esse ano os 3 contos em e-book, talvez saia físico ou não, não Sim. sei. E é o que Uhum. eu pretendo lançar esse ano, de Filhos da Lua. Eu tenho um Sim. outro projeto que é uma biografia de uma autora. Na verdade, nem é uma biografia, vou trazer uma obra de uma autora do século XIX para cá, já estou me organizando para isso, mas esse é um outro projeto que Uhum. depois eu conto, num outro momento. Sim. E a HQ2 dessa de terror não sai esse ano, sai o ano que vem. Ah, tá. Eu pretendo escrevê-la a cada 2 anos. Ah, tá. Então já tem na sua cabeça toda a história e a ideia, Já. tipo, Só que eu então, preciso esse de ano, mais tempo para dois. desenvolver outras Sim, coisas, então. Porque sim. essa HQ também saiu ano passado, então ano passado já saiu bastante coisa e tal. Uhum. Agora esse ano não. Eu tenho que terminar o livro 3. E aí o ano É, que vem eu pretendo começar a saga nova que eu falei para você. por mais que tivesse tempo, ia embolar muita coisa no período muito curto de tempo, né? Então nem justifica, mesmo tendo tempo, mesmo estando pronto, né? Acho que não faz muito sentido, né? Pô, mas legal, E bom que quem já é tem. essa gatinha, esse gatinho aí? Ah, ele aparece sempre, chorão. Ah, um gatinho. Tem dois, tem o José Roberto e o Romário. Tem os dois, ó. Dá oi, José Roberto. você fica chorando, mas agora que aparece na câmera, fica calado. Fofo. Tem, No meu só livro tem um gato do livro 1. tem, que legal. No Tem, chama meu, Pachá. no meu também tem um aqui, ó, ali aqui no cantinho. Bonitinho. Muito fofinha. Não, gato é Seu livro é ótimo. sobre o quê? Meu Fala pra mim. livro, aqui, Luca Esperança do Último, é uma distopia. Ela, inclusive, esses Esse arcos moço que eu tô aqui. vendo aqui, que eu tô vendo maior aqui. Ah, sim. Esse aqui é um viaduto que tem aqui em Belo Horizonte, o viaduto Que Santa legal a Teresa. capa. Ele é bem tradicional. Esse canto aqui é o Hotel Otton, aqui no canto, que ele é bem famoso aqui também. E conta uma história do Félix, que é o gato, e do Lucas, que é o dono dele. E eles vivem sozinhos há 15 anos depois da grande extinção que teve. Então, foi um vírus que atacou a maior parte da população. Quem sobrou começou a viver em pequenos redutos, pequenos cinturões, pequenas comunidades. Então, em BH tinha uma só, chama de Nova Del Rey, né, que é uma recriação de Ups. Belo Horizonte. Só que Uhum. tem dois grupos de pessoas que vivem de forma isolada, são os cancelados periféricos. Então, teve uma invasão de periféricos nesse cinturão e ele fugiu com o gato. No meio dessa. Morreu todo mundo e ele acredita que ele vive sozinho. Ele vive vários anos sozinho. Até que acontece, né, uma primeira virada que ele desperta. Opa, eu acho que eu não estou sozinho, pode ser que tenha outras pessoas vivas, inclusive minha família. E aí ele vai em direção ao Rio de Janeiro, que chama Rio 108, a pé, por acreditar que lá tem o maior cinturão do Brasil e, naturalmente, maior chance de encontrar pessoas vivas e, quem sabe, familiares dele. E tem uns pontos interessantes que alguns capítulos são gravações de voz que ele faz. Então, um gravador de voz que ele conversa com uma amiga dele de infância. Então, ele está há vários anos conversando com ela para manter a sanidade dele Sanidade. e meio que ter algo ali. E eu peguei muito uma referência, e Eu Sou a Lenda, conta uma história dessa também. Você vive sozinho durante o dia, você busca suprimentos, volta para casa para se proteger e para se manter são. Então, Só que ao invés de um cachorro, você colocou um gatinho. eu coloquei um gato. Inicialmente eu colocar um cachorro, mas eu achei muito clichê. Aí depois me falaram, pô, esse gato seu parece um cachorro, né? Pelas atitudes dele e tudo mais.
Mas eu falei, gente, é um mundo distópico, acho que permite algumas mudanças comportamentais, tanto em pessoas quanto em animais Claro. e tudo mais. E esse foi o meu primeiro livro, né? E, enfim, eu gosto bastante dele. Já me pediram continuação, algum spin-off, assim, porque eu deixo um final aberto. Assim, fecha bem, mas ele é aberto ao ponto tipo, e se? Né? Já me Uhum. falaram várias teorias assim, falei, ó, ótima, pode ser, se tiver um final, pode ser uma continuação, sim, mas é uma história muito de esperança, tanto é que tá no nome mesmo, né? Tipo, o Pô, que que te mantém, legal. que te mantém vivo, né? Por que você tá, qual que é a sua motivação diária, assim, sabe? Então, Uhum. eu gosto bastante, eu converso muito com a Ana também, porque Elegidos, né, é uma distopia também, ela pega muito para ficção científica também, no meu caso não tem muita ficção científica, é mais distopia pós-apocalíptica mesmo, eu adoro, assim, é um tema, eu sempre me questiono, tipo, e amanhã, como que vai ser, sabe? Gosto muito de pegar Sim, eu te nessas entendo, eu coisas. gosto também. Por isso que eu também acabei fazendo Sim, dessa outra história que eu te comentei. Mas como eu gosto também de um pouco de trazer mitologia, aí eu trabalhei dessa vez com a mitologia sim, Yorubá nessa mistura, porque eu hum, sou fascinada por mitologias, né? sim. Não, você é professor de história, que você falou, né? Sou. Então, então, Inclusive, grande parte dos meus personagens são inspirados em alunos, né? que Volta e legal, meia. interessante. É, a- o jovem, né? E é engraçado porque eu vejo isso muitos comentários na Amazon. Uhum. Ah, eu li o livro, mas os personagens são adolescentes, mas eles não são chatos que nem os eu vejo nos livros Uhum. adolescentes. Eu Sim. fico pensando, eles não são chatos porque eles são adolescentes reais. A gente lê muitos Sim. livros onde o adulto coloca um adolescente, então eles E meio viraram que. vilões. Não, tadinhos. Gente, eu não posso reclamar dos meus alunos, eles são todos maravilhosos, de verdade. E aí, eu costumo dizer que o adolescente em si, ele não é chato, ele, Ele é como nós já adolescente. fomos, ele é adolescente, ele É. tem os seus motivos, suas motivações. E quando a gente Sim, coloca essas motivações no livro de uma forma realista, você compreende as suas motivações, sim. ele se torna super interessante para você, né? Uhum. E eu lido muito com o jovem, porque eu dou aula para uns de 11 a 14 anos, mas eu os acompanho porque ela também tem ensino médio, então eu estou em contato com eles no Sim. ensino médio também. E é uma geração diferente, né? É uma nova geração com Uhum. necessidades diferentes. Eles estão com vários gritos para a sociedade, né? Para Sim. compreendê-los. Então, eu puxo isso muito para minha história, trago muito da realidade deles para a história. Inclusive nesse conto, Lua Nova, que eu escrevi também, porque são coisas que eu vejo, eu vivo, de uma certa forma, porque eles vivem, né? Uhum. Então eu tento trazer para a fantasia suas dores, seus sentimentos, suas angústias, e eu trago para esses personagens. Então e é mais engraçado que as livrarias aqui falam que volta e meia chega uma pessoa e fala: olha, esse livro aqui tem um personagem que sou eu, Oh, que legal. É que que eu naturalmente comento. você fala com os alunos, quem foi inspirado em Sim. quem e tal. Às vezes eu Que misturo massa. aparência com personalidades ou nomes, eu dou uma misturada, né? Mas aí eles já se acham donos do personagem. Sou eu. Não, esse é um dos pontos que eu tenho cada vez mais valorizado muito a literatura nacional, porque esse tipo de apego, né, de apreço, de envolvimento, a gente nunca vai ter uma obra de fora, porque É, além das referências locais, você chega até um ponto de referência de uma pessoa, né? Então, acho que são vários fatores, vários elementos que são mais do que o suficientes para a gente ler cada vez mais, né, a literatura nossa, né? Porque, poxa, você falou, tem pessoas que vão a Santos, que foram a Santos só para ver aquela rua, aquele cenário que você descreveu no livro. Acho que isso é tão mais. A história fica tão mais rica, ela fica tão mais. Eu, pelo menos, fico muito mais imerso numa história quando, cara, eu sei onde é que é, eu tenho na minha visão a clareza daquele lugar. E ainda mais no universo fantasioso, que eu adoro, fica melhor ainda, né? Às vezes fica mais interessante. Então, o. Cara, eu torço assim cada vez mais para a gente ter, sei lá, é, chegando numa livraria,
a maior parte dos livros expostos sejam, independente se é uma ficção, se é uma não ficção, que sejam de livros nacionais, sabe? Acho isso bem Mas eu importante. acredito que não vai demorar para isso começar a acontecer mais, né? Nós já Sim. tivemos várias gerações de Já está tipos de acontecendo, né? escritores, Uhum, e agora com a chegada dos streamings, né? E você acha que uhum, sabe disso, e é uma coisa, é um caminho que você também pode percorrer. Com a chegada sim. dos streamings, é lei, 30% do que tem no streaming tem que ser nacional, né? Uhum. Então a HBO não pode ficar, eles têm um período de tempo, não sei se são 5 anos. Meio que para Eles têm, localizar o conteúdo, né? Tipo assim, eles tem têm, que acho que se eu ter. não me engano, eu posso estar errada, tá, gente? Mas eu acho que eles têm 5 anos ou 3 anos para produzir 30% do que está lá ser Sim. nacional. Mais ou menos isso a quantidade. Senão eles têm que fechar e sair fora do país. Sim. A gente vê isso muito Entendeu? na Netflix hoje, que foi a primeira que chegou, então já está A Netflix já nesse está. patamar há alguns Mas, por anos já. exemplo, você vê uma Disney, você vê uma HBO, você ainda não vê muita coisa nacional, porque eles estão no período de Sim. adaptação. Então, Chegaram ano esse passado, ano período de retrasado. adaptação, eles vêm procurar a gente, né? Os Porque escritores. eles estão querendo conteúdo para se Exato. adequar. Então, meio que Eles como estão uma querendo, pressa, né? e aí a gente com conhecimentos. E aí o que acontece? Você vai ver várias obras que vai ser referência às séries, né, que tem lá. Ah, Sim. essa obra na livraria faz referência a tal série, a tal filme, a tal Uhum. coisa, a tal, sei lá, entendeu? Documentário. E aí Isso é é que vai abrir ótimo. bastante espaço para a gente, já está abrindo bastante espaço, né? Porque eu tenho contato com alguns autores que também eu sei que estão fechando os contratos, só que esses contratos são todos sigilosos, né? Eles não Sim. podem ser falados, só quando começa uma produção e eles dão o chamado green light. Antes Uhum. disso, você não pode falar nada. Eles controlam tudo. Então, Uhum. eu acredito, pela quantidade até de autores que eu estou conhecendo, que estão assinando, existe uma Uhum. grande possibilidade de logo, logo, nós termos uma nova era de autores chamando atenção, sabe? Sim. Uma Isso é nova legal abertura. demais. E um vai puxando o outro, né? Ah, lógico, lógico. Porque aí esse autor puxa outro autor, que puxa outro autor, que puxa outro autor, e daqui a pouco a gente tem uma nova geração de autores aí, Uhum. né, abrindo um novo caminho. Porque cada autor, se a gente olhar lá atrás, foi abrindo um caminho. Desde o Paulo Coelho, que chamou a atenção, Sim, quantos autores foram abrindo caminhos, né? E eu sei que no sim, Brasil, por exemplo, muita gente fala do Paulo Coelho, que não sei o quê, eu não entendo o motivo. Porque o Paulo Coelho, por exemplo, foi uma das pessoas que me fez gostar de ler quando eu era adolescente. Eu tinha 11, 12 anos, estava sim. lendo Paulo Coelho. Até pelo estilo de leitura, de escrita dele, né? Uhum. E ele foi uma das pessoas que me fez ter vontade de escrever, Sim, né? Eu sim. admiro muito o trabalho dele e de outros que vieram em seguida, né? O André Uhum. Bianco e Sim. outros mais. É mais recente que está em alta o Rafael Montes, né? Ele Sim, levou Bom Rafael Dia Montes. Verônica. Tem É, séries na Netflix, filmes, tudo ele mais. vai, ele vai lançar uma na HBO Max. Eu Uhum, acompanho, ele tem publicado que ele está escrevendo roteiro, ele tem mostrado assim, então alguém que, pelo menos no momento agora, ele está mais como roteirista, né? Mas teve um livro dele adaptado, né? O Bom de Verônica, né? Que fez bastante barulho na Netflix. foi. E é isso, ele é E ele aquela venceu vários pessoa. prêmios, né? Ele Sim, venceu antes, venceu se não me engano, o Jabuti foi. venceu o Jabuti em 2020. Aí ele, inclusive, o primeiro livro dele, que foi o primeiro famoso, que foi Suicidas, ele ganhou o prêmio da Bem Virá. Ele não ganhou o prêmio, mas chamou atenção e publicaram mesmo assim, mesmo não tendo vencido o prêmio. Então, Uhum, eu acho que esse exemplo que chegou até você, tá num ponto que ainda não pode falar muito, mas é o que aconteceu com ele agora, basicamente isso. Então, é, é alguém que puxa a fila, né? é, Às vezes a gente é beneficiado por uma lei, né, que ajuda bastante. Mas, pô, quantas pessoas se despertam para o interesse de conhecer o conteúdo, né, literatura nacional, ou escritores que vão se motivar ainda mais, porque não vai ficar, às vezes, só restrito à Amazon, pode ir para outras mídias e para outras formas de produção de conteúdo. O que eu tenho falado muito é exato. que tem um tipo de conteúdo que é bem legal, que eu acho que vai crescer bastante, que é o podcast de ficção. Então, transformar uma narrativa em um podcast, É, basicamente uma radionovela. O Spotify até lançou o Paciente 63, que é com o seu Jorge, com a Mel Lisboa. Então, sim. tem, acho que até a segunda temporada. Então, a ideia é que eles têm projetos montados do tipo, você tem uma história, você monta um projeto, manda, eu quero fazer um
podcast de ficção. Então, a Deezer, a Amazon Music também está de olho nisso. Então, olha o tanto de possibilidades que a gente tem, que é bem legal. Outras, é. Né? Acho que E eu acho essa ideia muito legal, uma nova mídia, né, também, sim, para outras histórias. E o Não, é leitor, legal ele demais. vai se aprofundando nisso e ele quer cada vez mais, né? Sim, sim. Eu, Ainda quanto mais, mais. você sabe muito bem, né? Muito melhor assim do que eu, mas essa geração que está ali com 10, 12, 14 anos, que ela já está 100% inserida digitalmente, né? Já está com smartphone, computador, tablet, que seja, quer consumir conteúdo de uma forma muito mais dinâmica e às vezes muito além do livro. Tipo assim, vai do livro, vai para o quadrinho, vai para outra mídia e vai de uma forma instantânea consumindo conteúdo, né? Uhum, Então, consome muito mais conteúdo num espaço de tempo do que a gente consumia 10, 15 anos sim. atrás. Então, tem que estar em vários lugares, né? As coisas mudaram, né? Hoje o Sim. e-book ele vende muito mais do que o livro físico, que Sim. é o motivo das editoras estarem deixando o e-book quase do preço do livro É. físico. Nós já tivemos algumas discussões aqui. Gente, também não entendo, mas beleza. Eu não sei qual que foi o livro que eu fui comprar, mas é um livro, ele tá capa dura, ele tava tipo R$ 37, o e-book 45, alguma coisa assim. Assim, não tem desculpa, não tem nada que justifique isso. Ah, é um contrato com a editora lá de fora, não tem nada que justifica. Mas, É que algumas sabe, editoras querem que você não compre mesmo o e-book e não, vá para o físico, né? para Mas se isso não sustentar funciona. ainda, é para se O manter máximo que vai vivo. acontecer é que as pessoas acabem indo buscar na pirataria. É, E isso é uma realidade, é entendeu? uma Que a realidade. gente não pode ignorar. Reflete naquele que não tem Sim. editora independente, porque se eu crio o hábito de piratear livros e de repente chega no grupo do Telegram que eu tô um livro nacional, eu vou consumir da mesma forma. E você pensa, meu, tem um R$ 30 um livro físico, R$ 40 um e-book, sendo que você poderia estar colocando esse e-book por no máximo 15 e já Uhum. estaria bom. Às vezes você colocando R$ 15, você vai lucrar como editora a mesma coisa que você lucraria no livro físico de 30. Sim, sim. Então você começa a pensar, né, que tem uma estratégia errada aí sendo desenvolvida. Por exemplo, o meu Sim. e-book ele custa R$ 8, R$ 9 do livro 1. Uhum. Sim. O livro físico ele custa mais caro porque é o tamanho, né? Ele Não, está custando aí R$ 55 por é aí super justificável, porque você tem um custo do material, do o custo de material. logística pode mudar também, porque é um livro mais pesado, maior. Então, assim, e outra, né? Dependendo do acabamento, do tipo do papel, tem vários fatores que, para mim, o preço do livro físico não importa se ele custa 10, 50, R$ 100. Só que se eu não posso pagar, eu quero ler você, eu tenho que ter uma opção acessível, que é o digital, que é a saída. Aí, tipo assim, é isso, ainda tem o Kindle Unlimited, né? No caso da Amazon, que facilita também. Tem pessoas que colocam o livro a R$ 1,99, R$ 2,99. Agora, a editora colocar. Eu queria ler, por exemplo, A Roda do Tempo, que é publicado pela Intrínseca, lançou Eu a série tenho e tudo. todos eles. Pô, livro físico, R$ 100. É. Eu falei, eu não vou comprar agora, mas o e-book tá R$ 70, 50, R$ 60. É muito caro, não faz sentido, sabe? Eu fui comprar, recentemente eu tenho o físico, mas eu fui comprar o e-book de A Guerra dos Tronos, o primeiro volume, porque tava R$ 15 uma promoção, acho que é da Suma tava R$ 15. Aí, pô, R$ 15 um livro legal, premiado, beleza. Mas R$ 70 no e-book não justifica. Tudo bem que é um contrato fechado, tem várias diretrizes, mas é um contrato mal feito. Assim, não está de acordo com o momento do nosso mercado, na É minha caro. visão. E, por exemplo, né, eu também tô no Kindle Unlimited, mas principalmente na pandemia, é, principalmente na pandemia, quintuplicou as minhas vendas, né? Então, o que mostra que o brasileiro tem interesse sim em leitura. Pois é, tá lendo Eu mais, a gente não pode ir na livraria por causa da pandemia, logística é uma confusão, cara, vou no digital, automático. Acho que foi nunca muito natural vendi essa mudança, né? tanto. Então, as pessoas estão buscando comprar, né? E Uhum, deixando um valor legal, tava no Kindle, tá no Kindle Limited, tá um valor legal, tipo R$ 8, R$ 9 o livro 1. sim. E as pessoas, elas vão procurar e elas acabam espalhando ainda mais, né, a sua obra, que é interesse. Mas esse é um caminho que a gente vai percorrendo aos poucos no Brasil, né, sobre a Ah, leitura. sim.
Até porque a gente tem um governo que acredita que ler não é para todos, só para os ricos, né? Nossa. Quer aumentar Cara, os impostos, que quem lê é rico. Mas a isso. gente vai mudando essa mentalidade Mas aos sabe o que é o poucos. pior? Que, assim, é um absurdo, mas no fundo, até hoje, a gente tá falando, a questão do preço, tendencia só quem tem dinheiro comprar livro. Então, Mas sabe o que assim, é triste? Eu ai, não sei se você já teve essa experiência. Eu vou muito em hum, escolas públicas, porque eu vou sim, fazer palestras gratuitas sobre o trabalho de escritor. Inclusive, como sim, contrapartida do PROAC, sim. o que que acontece? Eu tenho que ir em 15 escolas. Esse ano eu já vou começar a ir já nas escolas e tal. Uhum, E o mais triste é você chegar na escola, e geralmente eu dou, ou a escola compra para a biblioteca, pelo sim. menos um livro, entendeu? E aí eu falo do livro, tal, falo que vai estar na biblioteca, mas várias vezes, a primeira vez eu lembro que eu perguntei assim, nossa, professora, por que aquelas meninas estão chorando? E não eram meninas pequenas, eram meninas de 17 anos, de Uhum, 16 anos do ensino médio, assim. Não era uma ou duas, eram várias meninas chorando. uhum, E a professora chegou para mim e falou assim, é que elas queriam comprar o livro e elas não têm dinheiro, né? Aí eu falei uhum, assim, nossa, mas elas estão chorando sim. Eu falei, ah, elas não têm condições de comprar o livro, mas elas queriam muito, elas gostaram muito da palestra. Aí eu chamei as meninas e falei, meninas, vão tá, vai estar na biblioteca. Vocês vão lá, já entra na fila do livro, entendeu? uhum, Vamos conversar com a escola para ver se a escola compra mais do que um, porque eu também tenho que pagar para a editora os livros, né? sim. Porque se eu compro, né, eu compro com preço de capa. Para essas escolas Uhum, eu nem coloco lucro nem nada, eu só compro, pago, uhum, passo para eles o valor que eu compro da editora. E aí elas ficaram mais tranquilas. Mas você tá uhum. entendendo? É, E e aí a aí gente chega colocar no. impostos numa É, situação como essa, em que quem não pode ainda tenta, mas tenta e e você ainda não vai ter quer. a dificuldade em jogar mais valor em cima, é Aí tem a absurdo. questão assim, a gente tá falando do Kindle, do e-book, mas quem não tem essa condição de comprar o físico também não vai ter acesso ao digital, por uma questão, né, de tecnologia. Cara, a gente tá falando de um Kindle, é um super luxo você ter um Kindle em casa para você ler livro. Então, É, você pode ter no celular, mas é, mas é uma muita gente não limitação. sabe. Muita gente não sabe que dá para ler no celular e também não tem um celular que caiba, né, o aplicativo Kindle. Sim, e às vezes o celular que tem que usar para assistir aula, tem que fazer um monte de tarefas e Não acaba tem muito que espaço. é, assim, é possível, mas são várias barreiras criadas que não deveriam existir. Eu acho que a questão mais é essa, porque quanto mais barreira você coloca, menos, menos adesão você vai ter à leitura. Então, em vez de ter, sei lá, 1000 projetos espalhados, assim, microprojetos de prefeituras pequenas e tudo, como um fomento mesmo, tanto para escritor, que é um ótimo incentivo para ele dar vida a uma história, quanto para quem quer Uhum. ler. Então, É. mas eu ainda tenho na minha cabeça que é uma, né, os políticos, eles não querem que a gente lê também, né? Eles não querem formar uma massa crítica de pessoas, população de uma forma geral, né? Então, acho que vai muito além de uma taxação de imposto sobre o papel, sei lá, sobre o livro. Acho que tem outros aspectos aí bem mais profundos. Nem me fala. Sou professor de É, história. não, eu fui formulando minha frase com medo Aí porque eu você lembrei fala, disso. eu falo, nem vou começar a falar disso, não vou acabar hoje. Senão a gente vai para aula de história, né? Vai. Ah, Ah, que nossa. legal. Mas, Marcela, nossa, adorei o papo. Acho que a gente conversou. Eu fui batendo o olho aqui na pauta, a gente falou de praticamente tudo que estava pensado, mas de uma forma super leve, super livre, né? Uhum. E aí no final, né, dos episódios, eu sempre peço uma indicação de um livro para quem está nos ouvindo, para quem vai, né, assistir e ouvir depois, mas que não seja um livro seu, tá? Então, queria que você indicasse para a gente um livro, independente Ah, que então eu seja um livro que te marcou, te impactou, enfim. vou falar do próprio Rodrigo de Oliveira, né? Que eu Ah, já falei legal, dele. ótimo. Sim, Então eu vou sim. falar qual é o nome do primeiro livro? Acho que é Vale dos Mortos, se eu não me engano, o nome do primeiro livro dele. Hum, E ele escreve muito bem para quem gosta aí de um cenário pós-apocalíptico zumbis no Brasil, que se não me engano se passa em Campinas, ele escreve muito bem, é uhum, muito legal, eu gosto bastante dele.
E foi uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas a me apoiar no começo, assim, e nem me conhecia direito, né? Eu tava Que começando. legal. Tive outros escritores que me ajudaram, como a Thaís Lopes, que escreve Space Opera no Brasil, que é um tema ainda mais diferente, né? Space Opera. Sim, verdade. E ela também indicou muitos livros dela. Aí já são mais rochas também. Mas é isso, né? E os nossos, né? Mas aí eu não posso ter o seu, que você acabou de mostrar. Sim. A Thaís Lopes Legal. você conhece também, a Thaís, ela é maravilhosa, né? E ela tem um monte de livro, eu falo que ela é uma máquina de escrever, gente. Não, tem gente que às vezes não entende, tipo assim, toda hora tem um lançamento, toda hora tem um livro. Tipo É a assim, Thaís. como assim? Como você consegue fazer isso tudo? Queria ser assim. E eu acho que esses dois eu indico muito, são pessoas que me marcaram bastante, porque acho que no mundo literário a gente precisa um pouco disso, né? De Sim, pessoas sim, que também dão a mão e ajudam a lógico. abrir seu caminho para você. Sim. E Eu, ambos eu foram muito acho que importantes para assim, mim. qualquer área de atuação, qualquer mercado que você esteja, eu tenho a seguinte premissa: quanto mais você ajuda, mais portas você abre para ser ajudado e para crescer, para avançar. Então, todo mundo dando a mão para todo mundo cresce, todo mundo vai dar certo e, cara, é isso. Acho que quanto mais a gente vai se indicando, vai se ajudando, melhor fica o nosso cenário, né? Uhum. E Marcelo, só para não deixar passar batido, porque na caixinha lá do Instagram mandaram, a Bruna Araújo perguntou quando sai o próximo livro, Lógico. né? Ela é Se não leitora saísse sua? essa pergunta, não estava normal o negócio. No finalzinho saiu uma pergunta direta. Sim, a previsão, porque assim no cronograma do PROAC eu Sim. coloquei em outubro, Uhum. mas eles permitem atrasos até dezembro. Então, Vamos colocar dezembro. oficialmente sai em outubro, tá? No Uhum. máximo dezembro. Pode demorar um pouquinho mais, Sim, por causa de algumas coisas que se lançaram no meio do caminho. Eu tive que parar o livro 3 por uns 2 meses agora, sim. para eu finalizar alguns projetos que eu me envolvi, mas Uhum. retornei agora, acabou. Estou retornando esse final de semana ao livro Sim. 3. E aí, ó, É, pauleira, até a outubro, gente, pelo menos. e a gente está aí no primeiro trimestre ainda, então até o final do ano, muita água vai rolar ainda, né? Então, Sim. tomara que não, mas alguns imprevistos podem ocorrer, né? Então, Mas esse ano sai, porque se não sim, sair, é pelo eu não tenho projeto, né? como Tem que sair, devolver né? o prêmio. Já, já investiu ele todo, agora tem que sair. Não tem Não outra tem saída. como, não tem como devolver. Então, não, mas brincadeira, sai sim, certeza. Eu estou escrevendo desde o ano passado, então sai esse ano. Ah, legal, legal. Então, Marcelo, queria agradecer a sua participação. Adorei, fiquei muito feliz de ter conhecido melhor sobre você, sobre as suas obras. Espero que você tenha gostado também. E é isso. Eu agradeço Obrigado. também a presença da Ana. Ana, Sim, quinta-feira, né? Então tá bom. Nessa isso, dela, quinta, quinta. Exato, nessa quinta, 8 depois de horas. amanhã. Exato. Então, obrigado, Ana, que está aqui sempre participando, né? Quinta-feira vai estar do outro lado da tela. E obrigado. E os recadinhos finais para quem está nos assistindo. Encerrando a transmissão, já vai estar disponível na Twitch durante 14 dias, Deixa eu porque a ver. Twitch não deixa o episódio ficar a vida inteira, mas não tem problema, porque eu subo o episódio no YouTube e nas plataformas de áudio também, para quem quiser ouvir só o podcast. Então, é isso. Até mais. Boa noite, Marcela. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Até mais. Até. Tchau. Tchau.